Olá, boa tarde. Eu sou Antônio Carlos Damiano Andrade. Minha matrícula é 191140402226. Eu sou aluno do curso de licenciatura em Física e eu vou apresentar uma aula para o segundo ano do ensino médio. E o tema dessa aula é calor e temperatura. É delimitado o tema em mudanças de estado físico. A aula deve começar com um pequeno experimento que a gente preparou e tem descrito no plano de aula, no material. Né? Para fazer esse experimento a gente precisa de uma balança, a gente precisa de gelo e um termômetro, certo? Eu trouxe dois termômetros aqui, porque dá para enxergar melhor, mas o outro é um pouco mais preciso. Mas a gente começa essa aula, né, fazendo a apresentação, falando sobre o que a gente está estudando na disciplina, porque essa parte de mudança de fase, ela vem após uma parte de estudo de calor, que a gente vai chamar de calor sensível, né? Que essa etapa de calor latente, que é o que a gente vai falar nessa aula, ela vem após esse estudo já de calor sensível, que é algo que já deve ter sido visto em aulas anteriores. E a gente vai falar, vai tentar mostrar um pouco através desse experimento como que o gelo está recebendo calor, mas a temperatura dele não muda, que era uma coisa que a gente acabou de estudar, provavelmente na aula anterior, que é o fato de que quando você fornece calor para um fluido, ele sobe de temperatura, porque ele ganha calor sensível. Então a gente vai começaria essa aula pesando uma determinada massa de gelo e mostrando para os alunos que esse gelo está ali próximo de 0 graus, que é a temperatura onde ocorre a mudança de fase, mudança de sólido para líquido, né? Então a gente começa pesando essa massa de gelo, uma massa de gelo qualquer. A gente vai fazer a balança, né? E a gente pode pesar a massa de gelo. Eu vou tentar usar esse termômetro porque no vídeo vai dar para ver melhor, porque ele é vermelho. Só que a indicação dele não está muito boa. Eu teria outro, mas a gente não vai conseguir enxergar. É um termômetro de mercúrio. Então eu peso aqui 107 gramas de gelo, né? Desculpa. A gente pesa 97 gramas de gelo. Meu termômetro pesa 10 gramas. E eu vou mostrar para os alunos que a temperatura, ao longo de toda a aula que a gente for dar, ela vai se manter basicamente a mesma dentro do copo de gelo. E o gelo ele vai derretendo ao longo da aula. Então a ideia é essa. A ideia é só demonstrar para os alunos que a temperatura ela não muda durante um processo de mudança de fase, por mais que a gente saiba que o gelo ele está derretendo, logo ele está recebendo calor. Tá? Então a aula começaria com essa apresentação e depois disso a gente vai deixar o experimento rolando, a gente vai deixar o gelo derretendo ao longo da aula e a gente vai começar a apresentar os conceitos teóricos da aula. Que a gente vai falar de o que é mudança de fase e quais são as possíveis mudanças de fase, né? Então a gente vai falar de liquefação, que é o que está acontecendo aqui, que é essa mudança do estado sólido para o estado líquido. A gente vai falar de vaporização, que é uma mudança da fase líquida para a fase vapor. A gente vai falar de sublimação ou ressublimação, que é a mudança de fase sólida para vapor, ressublimação de sólido, de vapor para sólido, né? De gás para sólido. Então a gente vai falar dessas mudanças de fase, contextualizar, provavelmente escrever as definições dela no quadro negro. Eu não tenho como fazer isso daqui, da salinha que eu tenho aqui, em casa, no apartamento. Mas a gente provavelmente vai escrever isso tudo no quadro negro. A gente vai ter que recapitular conceitos de calor sensível da aula anterior, que é aquela equação que o calor é igual a massa do fluido vezes o calor sensível específico do fluido, que é o calor específico do fluido que a gente chama, vezes a diferença de temperatura. Vai falar de como que está associado esse valor, né? A gente vai recapitular isso
porque nessa aula a gente vai falar de uma outra espécie de calor, que não é o sensível, é o calor latente. E aí a equação, a gente vai demonstrar a equação do calor latente, que é o calor, né, é igual ao calor latente específico, que é uma outra constante, vezes a massa do fluido, né? E aí você vai perceber que nessa equação a temperatura não entra, porque a temperatura de mudança de fase é uma constante. E a gente vai mostrar também que a grandeza do calor latente é muito maior do que a grandeza do calor específico. E nesse contexto, né, a gente vai fazer essas demonstrações ao longo da aula, vai propor alguns exercícios ao longo da aula para fixar esse conhecimento. E quando que a gente usa o calor sensível e quando que usa o calor latente, né? Por exemplo, a gente tem exercícios para esse tipo de atividade que seria, eu tenho um bloco de gelo de 1 kg que está a menos 10 graus. Você sabendo qual é o calor específico do gelo, qual o calor específico da água, qual o calor latente de liquefação, se no final das contas, se 1 kg de água tiver a 50 graus, qual foi o calor que ele recebeu? Então, esse tipo de exercício para mostrar para os alunos como fazer essas contas, como realizar essas contas. Que vai existir a parte do gelo receber calor sensível, ou seja, vai haver mudança de temperatura nele por causa do calor, de menos 10 graus até 0 graus, né? E aí depois, em 0 graus, vai acontecer todo o derretimento do gelo. Então vai existir essa parte que a gente vai estudar hoje, que seria o calor latente, quanto de energia precisa para dar o calor latente. E depois que todo o derretimento do gelo acontece, vai ter o calor específico da água líquida, que é diferente da água sólida, de 0 graus até 50 graus. A gente somaria e demonstraria para os alunos como que se são feitas essas contas, como são realizadas essas contas, quais são as implicações para isso, né? E aí a gente também pode mostrar as diferenças de calor latente que existem, né? O calor latente da água para passar de sólido para líquido é diferente do calor latente da água para passar de líquido para gás, né? E tentar explicar esses fenômenos físicos, por que eles são dessa forma, por que muda uma mudança de estado, qual a diferença entre um estado físico e outro estado físico, né? E como que essas mudanças de estado ocorrem, né? Quando que elas vão ocorrer. E ao final da aula, a gente pegar o nosso experimento que a gente estava realizando, né? E verificar quanto de gelo, água sólida, ainda existe no nosso copo, né? No objeto onde a gente pesou essa massa sólida. Então, no final do experimento, a gente pegaria só a sólida, a gente vê que forma um pouco de líquido, né? Porque o gelo está derretendo. E a gente vai tentar pesar só o gelo. Eu não tenho uma mesa para fazer isso direito, mas seria basicamente escorrer o gelo, né? A gente teria que escorrer esse gelo todo. Pesar. Aí aqui eu tenho gelo mais copo, é uma coisa que a gente pode até apresentar isso aos alunos, né? Porque a gente vai falar da diferença de peso. Eu tenho 242 gramas do gelo mais o copo. Eu posso tirar o gelo todo, pesar só o copo. Eu tenho 152 gramas no copo. Então a gente teve eu tinha 97 gramas, né, de gelo inicialmente, eu perdi 7 gramas para água. Aí a gente pode fazer um outro exercício, um último exercício com os alunos, né, que seria demonstrar para eles o seguinte: olha, durante essa aula toda, né, 50 minutos de aula, ou 50 minutos de aula, numa aula normal, esse gelo recebeu calor e ele perdeu tantos gramas, né? Tantos gramas de gelo viraram água. Se a gente usasse esse calor, por exemplo, para resfriar a garrafa d'água, quanto de água a gente poderia resfriar, né? E aí a gente vai apresentar
um novo cálculo que seria essa comparação de quanto de energia, quanto de calor latente equivale a quanto de calor específico. A gente apresentaria mais um tipo de equacionamento, mais um tipo de problema para os alunos, baseado no experimento que eles estão vendo. Coisa que eu esqueci de informar, mas que é muito importante, que é o porquê o termômetro está aqui, é para mostrar que mesmo ao longo de toda a aula, a temperatura continuou constante, entendeu? Ao longo de todo o experimento. E a aula seria basicamente isso. É uma questão, é física, né? Então é muito cálculo. Então é importante que os alunos saibam fazer as equações, é importante que eles tenham os conceitos na cabeça, né? De qual a diferença de calor específico para calor latente, quando que um ocorre, quando que o outro ocorre, mas também é muito importante que eles saibam fazer os cálculos referentes, né, a esses dois fenômenos físicos. Certo? Muito obrigado. Até mais.